A meditação da palavra de Deus está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então aqui está a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos. E ele diz: alegrem-se na esperança. O que Paulo estava dizendo aqui? Ele começa com um verbo no imperativo, dizendo que as pessoas devem se alegrar na esperança. Que esperança é essa? É a esperança que nós temos da salvação, da vida eterna. Porque quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela entra no reino de Deus e ela começa a ter esperança da salvação. Ela começa a andar em novidade de vida e ela começa agora a ter uma esperança que um dia ela vai se encontrar com Jesus, um dia que nós vamos estar diante de Jesus. Nós vamos ter a esperança da morada eterna, de ter um pedaço no reino de Deus, de entrar na terra prometida, porque a palavra de Deus diz que que a nossa vida, que nós estamos aqui nessa terra, na verdade nós estamos aqui nessa terra com um único objetivo, de entrarmos no reino de Deus e andarmos em comunhão com Ele, porque lá em Paulo quando fala na sua carta aos Filipenses, ele diz que a nossa caminhada cristã é parecida com uma corrida de obstáculos. Então, quando ele diz aqui aos Romanos, alegre-se na esperança, é que a nossa esperança vai ser que no final dessa caminhada nós estaremos junto com Deus. Agora ele manda que nós nos alegremos. A palavra de Deus diz lá em Abacuque 3,17 que nós, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja campo nos pastos, que não haja gado nos pastos, ou seja, ele se alegrará no Senhor. Ou seja, ainda que não exista nada, mas o profeta diz que mesmo que ele não esteja vendo nada ao redor dele, mas ele se alegra no Senhor. Da mesma forma somos nós. Na nossa caminhada cristã, nós temos que desenvolver em nós uma característica que faz parte do fruto do Espírito, que é a alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é essa alegria que nós devemos desenvolver. Porque Paulo ele diz, alegre-se na esperança. Então se nós vivemos na esperança de vida eterna, na esperança de estarmos com Deus, então nós temos que estar alegres. E nós temos que desenvolver essa alegria no nosso espírito. Nós temos que sermos pessoas alegres. Não é aquela pessoa que vive rindo para tudo e para todos, mas é uma alegria interior. É você estar de bem quando você está passando numa situação boa ou numa situação ruim. Paulo diz que ele se alegrava, estava contente em todas as ocasiões. Com fome ou bem alimentado, ele estava alegre. Ou seja, em todas as ocasiões, Paulo dizia, ele diz, sei estar contente. Quando estou farto ou quando estou passando necessidade, quando estou bem alimentado ou quando estou com fome. Ou seja, Paulo sabia estar contente em todas as ocasiões. Então ele diz, alegre-se na esperança. Quando nós estamos alegres, nós temos certeza que a nossa esperança está posta no Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança não está posta em mim. Eu não espero em mim, eu espero em Deus. Então,
A nossa esperança tem que estar em Deus. E enquanto nós estamos esperando pelo Senhor, nós temos que estarmos alegres, desenvolver a nossa alegria, essa alegria que vem do Espírito, que é uma característica que faz parte do Espírito Santo de Deus. Aquele que já nasceu de novo, ele tem dentro dele o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, existem várias características que fazem parte do fruto do Espírito, entre elas paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a alegria, ela tem que estar constante no nosso interior. Ou seja, o crente, ele tem que estar alegre. Então ele diz: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Tribulação, nós iremos encontrar, nós iremos passar tribulação, porque Deus, muitas vezes nós não podemos ficarmos numa zona de conforto, nós não podemos ficar numa situação em que tudo seja confortável, né? Ou seja, não, eu sou cristão agora, então tudo vai bem para mim. Não, muitas vezes nós poderemos passar por tribulação, por perseguição. Então ele diz assim: sede pacientes na tribulação. Ou seja, quando eu passar por alguma tribulação, primeiro, eu já estou alegre na minha esperança, mas mesmo assim eu tenho que estar paciente nessa tribulação. Eu tenho que desenvolver em mim uma outra característica que faz parte do fruto do Espírito, que é a paciência, como também a longanimidade. Longanimidade é uma paciência dobrada, é uma paciência dobre. É aquela que o elástico, ele vai se elastecendo, o elástico, ele nunca volta ao mesmo local de onde ele foi puxado. Ele vai sempre se esticando. Isso é a longanimidade. Você, quando tem longanimidade, você desenvolve uma paciência constante. Você pode sofrer uma tribulação hoje, amanhã e depois. A sua paciência vai estar constante. Eu vou ser paciente hoje, amanhã e depois. Isso é a longanimidade. Eu vou estar paciente em todos os momentos. E a paciência pode ser um momento transitório. Eu posso ficar paciente apenas em uma adversidade. Mas se eu puder, se essa adversidade ela vir também no dia de amanhã, eu também vou estar paciente. Porque eu já tenho desenvolvido dentro de mim essa paciência. Então nada vai me tirar do sério. O inimigo da nossa alma, que é Satanás, o objetivo de Satanás é tirar você do sério, é provocar você, é fazer com que você saia do seu eixo e saia do espírito, porque nós temos que andarmos em espírito. E o objetivo de Satanás é tirar você do espírito, é tirar você da presença do Espírito Santo e deixar você na carne. Então Satanás, ele pode estar provocando você para que você saia da sua carne. E Paulo está dizendo: sede pacientes na tribulação. Então, o que é que nós temos que desenvolver no momento em que atravessamos alguma dificuldade? A paciência. Porque Paulo sabe, e ele estava escrevendo justamente aos romanos, e onde os cristãos em Roma estavam passando por perseguição. E lá em João 15, 18, diz o seguinte, que o mundo, ele diz assim, vou ler aqui, João 15, 18. João 15, 18 diz assim: se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Por isso o mundo odeia vocês. O que o apóstolo estava falando aqui? Que nós, o cristão, quando você aceita Jesus, quando você
entra no reino de Deus e você muda de vida, sai das trevas e vai para a luz. E você começa agora a andar em espírito, a andar não segundo a carne, mas segundo o espírito. E você começa a obedecer a palavra de Deus. Você sai do mundo, você sai de um estado de pecado e você vai agora para viver andar em novidade de vida. E você sai, na verdade, do mundo, porque agora você é separado do mundo, porque a palavra de Deus diz, Jesus mesmo diz, pelo contrário, eu dele, ou seja, do mundo, os escolhi, ou seja, Deus chama você do mundo para viver uma vida separada do pecado e separada do mundo. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo mais. Então, por isso, o mundo vos odeia. Então, você ia na mão do mundo e, de repente, você volta agora contrário ao que o mundo prega. Então, você agora vai andar na contramão do mundo. Por isso que o mundo vai passar a odiar você. E quando ele passa a odiar você, então você tem que estar firme no seu espírito para suportar as adversidades, as perseguições, as tribulações. Por isso que Paulo, ele estava mandando os irmãos lá em Roma, que estavam sofrendo perseguição, a perseverarem, ou seja, ele diz assim, quando ele diz sejam pacientes na tribulação, é porque ele sabia que os irmãos lá em Roma estavam sendo perseguidos, como ele, Paulo, também havia sofrido perseguição, estava sofrendo perseguição. Então, era essa a orientação que Paulo estava dando aos irmãos lá em Roma. Sede pacientes na tribulação. Quando você passa por uma tribulação, você tem que estar, primeiro, em comunhão com Deus, andando no Espírito, e estar dentro de você a paciência bem desenvolvida dentro de você, para você suportar aquela tribulação. E Paulo diz mais, perseverai na oração. Então, temos que ter um compromisso com Deus, de orar ao Senhor, estarmos sempre em contato com Ele, porque é Ele quem nos protege, é Ele que nos livra, é Ele Ele é o nosso refúgio. No Salmo 91, a palavra de Deus diz que aquele que descansa à sombra do Onipotente pode dizer, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte. Então, Jesus, se você está andando com Deus, se você está obedecendo a sua palavra, então o próprio Deus, ele manda o anjo dele acampar-se ao meu redor para me livrar, porque ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se eu ando em comunhão com Deus, obedecendo a palavra, o anjo do Senhor vai estar constantemente ao meu lado. Eu não vou temer as represálias, as adversidades, os problemas, né? Por quê? Porque o anjo do Senhor vai estar ao meu redor. Enquanto que a palavra de Deus diz também que submeta-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Para que ele resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a primeira coisa, eu tenho que me submeter a Deus, andar em obediência à sua palavra, para que o inimigo, quando investir contra mim e eu resistindo a ele, ele vai fugir de mim. Porque ele anda ao nosso derredor. Lá em 1 Pedro diz que ele está ao nosso derredor. Então, se o anjo do Senhor estiver ao meu redor, ele pode ficar rosnando, brigando, falando ao meu derredor, mas ele não vai me atingir, porque quem está ao meu redor é o anjo do Senhor.
Por isso que Paulo diz, perseverai na oração, porque quando você tem um compromisso com Deus, de orar, de falar com Deus, Deus vai saber que você está buscando a Ele, porque orar é você ter um interesse por Deus. Quando você se interessa em estar mais próximo dEle, Ele vai ver a sua atitude e vai vir com a sua proteção, vai vir com o seu refrigério, com as suas bênçãos, ou seja, Ele vai saber que você está conectado com Ele, porque a oração, ela nos reconecta, a oração faz com que nós tenhamos um canal direto com Deus. Não existe intermediário, não existe ninguém que possa intermediar minha conversa com o Senhor. Apenas Jesus, porque ele disse que Jesus Cristo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quando eu vou até Deus, falar com Deus, orar a Deus, é o Espírito Santo mesmo que intercede por mim. É o Espírito Santo que muitas vezes ora por mim. Quando eu não sei orar, é Ele que ora por mim. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, que nós temos que ficarmos alegres, porque nós temos a esperança da vida eterna. Segundo, ficarmos pacientes durante as tribulações. E terceiro, que nós devemos perseverar na oração. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo no dia de hoje. Amém?